Olá, eu sou o Max, trabalho aqui no setor técnico de integração da MS Tecnologia e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso exemplo de C# para emissão de NFE, né, e todos os outros documentos eletrônicos. Então aqui está o nosso Git, né, você consegue baixar o nosso exemplo de C# aqui, né, NS Suite Framework. E também depois temos a versão Core desse mesmo exemplo de C#. Qual a diferença dos dois, né? Você que faz a emissão através de arquivo texto, nós aconselhamos a usar essa versão aqui, Framework, pelo fato de que você vai enviar os dados através de um layout texto, né? Mas num formato de string, onde você vai passar por parâmetros essas informações e nesse código de exemplo e vai acontecer toda a comunicação com a API e também o processamento do documento. Já no exemplo Core, ele é mais interessante para aquele pessoal que quer utilizar a emissão, a comunicação com a Cefaz e geração dos dados através de JSON, pelo fato de que basta você instanciar a classe principal desse projeto lá no seu sistema, né, no seu código, popular essa classe e ele vai, através da serialização dos objetos, gerar o JSON e depois fazer a comunicação com a API. Lembrando que esse código ele é totalmente aberto, né, você pode baixar, alterar, fazer modificações nele conforme for a sua necessidade. Então, ele ajuda e facilita bastante esse processo de integração e economiza muito tempo de desenvolvimento, justamente porque essa comunicação com a Cefaz já está pronta hoje, né, dentro desse código. Então, basta entrar no link, vir aqui em Code e baixar o projeto e depois executar na sua máquina. Aqui eu já baixei o projeto, ó. Então, essa aqui, o formato do projeto ele é em lib, né? Ele tem todas as pastas necessárias, tem a classe principal, que é essa classe aqui que você vai fazer a chamada dela dentro do seu projeto. Essa classe contém todos os métodos de comunicação com a nossa API, né? Principalmente o método de emitir síncrono, que é aí dependendo do projeto, por exemplo, emitir síncrono NFE, eu vou pesquisar ele aqui. Só vou alterar aqui para NFE. Emitir síncrono NFE. Aqui está o método principal que faz toda a emissão e comunicação com a nossa API. Essa variável conteúdo é onde você vai passar o seu arquivo no formato string, né? E depois aqui tem outros parâmetros que eu vou estar comentando agora. Então aqui na documentação a gente tem uma breve orientação de como está utilizando esse projeto, esse código de exemplo, no caso, né? É muito importante você informar o token da sua software house. Esse token serve para você conseguir comunicar com a nossa API, né? A cada requisição utilizada tem que ser passado esse token, né? Porque ele é a sua identificação dentro da nossa API. Depois do token tem o método principal, como eu comentei, que é o emitir NFE síncrono. Basta você chamar esse método dentro do seu código fonte e passar esses parâmetros aqui. O conteúdo, como eu falei, o conteúdo da nota, o tipo de conteúdo, que no caso aqui seria TXT, o CNPJ do emitente, TPDAO, que é o tipo de download, né? Temos duas opções, download do XML e PDF, e também dos dois juntos, né? Os dois juntos você vai passar literal como parâmetro XP. O tipo de ambiente, o caminho, que é onde você deseja salvar o PDF e o XML, e se deseja emitir na tela, exibir na tela ou não. E para quem faz a emissão com A3, aí é um pouco diferente, você já deve enviar o XML assinado para ser processado na API e passar essa tag aqui com o parâmetro igual a true. Eu vou abrir o código fonte aqui, então dentro desse método é onde acontece o início da comunicação com a nossa API. Aqui tem os campos string, os parâmetros para você poder ver, e aqui o boolean da opção do A3 ou não. Nesse caso aqui ele já seta como padrão false, né? Então basicamente o processo de comunicação com a API funciona em 3 etapas, né?
primeiro o envio dos dados, depois a consulta do status processamento e depois o download do documento. Esse método emitir NFE síncrono, ele faz todos esses passos aqui, né, um de cada vez, montando as requisições, enviando para a API, pegando os retornos e até fazer a emissão do documento. Ele grava os logs também desses documentos, ele é bem completo esse exemplo, tem até a geração de logs, né? A cada requisição e retorno ele grava o log. Tem algumas validações também já de erros que podem ser retornar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um passo a passo aqui de uma emissão. Eu fiz um outro projeto aqui de teste, onde eu criei um form, tá? Só para exemplificar para vocês, eu vou executar esse projeto. Podem ver que o projeto ele é em formato de lib, como eu comentei, mas eu inseri um form só com uma tela colando o TXT aqui, só para poder exemplificar e demonstrar o passo a passo dessa emissão, tá? Então eu executei o projeto aqui, eu vou pegar um TXT aqui que eu tenho, vou mudar a numeração dele e o horário de emissão. Vou colar aqui no meu campinho do text box, onde diz o conteúdo. Basicamente vocês vão gerar o conteúdo nesse formato e não vão salvar num arquivo texto, né? Vão só enviar como string, como eu comentei. Aqui o tipo de download eu vou botar o P e vou enviar. Ó, aqui eu estou debugando o código, ele já parou aqui no meu botão enviar do meu form, aonde eu tenho a chamada aqui do meu NFE, método NFE síncrono. Passei os parâmetros aqui, o token, passei o tipo de envio, né, todas as informações que precisa. Agora eu vou então executar o projeto para ele entrar dentro desse método de fato. Ó, já entrou dentro do método e agora aqui ele vai começar o processo de emissão na API. Ó, aqui ele chamou de fato, né, a emitir NFE, aonde ele faz a comunicação com a API, já pegou a URL de comunicação. Esse método de envio é um método POST. Ó, aqui já vai gravar o log do envio desses dados, ele já pegou a resposta. Aqui recebemos o status 200 e trouxe o NSNREC. Só para vocês entenderem detalhadamente, toda vez que envio, a primeira requisição é o envio dos dados. Nesse envio, no retorno dela, é retornado o NSNREC do documento. É a identificação dessa nota, vamos dizer assim, um código de identificação na nossa API. No momento que retorna esse código, você já pode fazer a consulta do status do processamento. Né? Quem passa o CNPJ do emitente, também o NSNREC e o tipo de ambiente. Ó, então ele traz esse retorno em JSON, já faz a serialização, converte esse JSON para um objeto, popula a classe, né? A classe resposta, pega as informações do retorno, aqui o status retornou 200, sempre quando o status for 200 quer dizer que é um sucesso, que deu certo. Aí ele entra aqui, pega o NSNREC desse documento, vai esperar um tempinho para reconsultar em milissegundos, monta aqui já a consulta do status processamento, passando o token, passando o CNPJ, o NSNREC, como eu falei, o tipo de ambiente, comunica com a API, já traz o retorno também, ó, aqui já trouxe o retorno dizendo uma rejeição. Vamos ver essa rejeição aqui, ó, duplicidade, quer dizer que esse número já foi emitido. Vamos seguir aqui então. Ele não vai autorizar esse documento porque já retornou um erro. Ele trouxe o erro aqui no meu text box de retorno. O que eu vou fazer então agora vai ser mudar o número dessa nota. Mudei, vou enviar de novo para ver. Ó, o mesmo processo, caiu no método de emitir síncrono. Chama o método, ele vai começar a fazer o processamento. Enviou os dados, trouxe o retorno, agora vai montar a consulta. Ó, fez a consulta, trouxe o retorno. Agora sim o retorno deu autorizado. Ó. Agora então já conseguiu autorizar, trouxe a chave, o protocolo de autorização. Ok, agora ele vai seguir então para o próximo passo, que é fazer o download desse documento. Ó, aqui ele valida se o status, se stat for igual a 100 autorizado. Ele pega a chave, o protocolo, o motivo. Agora monta aqui o download. Ó, montou o download, já retornou a resposta desse download, trouxe o PDF desse documento e agora já exibiu na tela para mim.
né? Então é bem rápido esse processamento, né? Acontece de forma bem rápida na API, que já trouxe a nota sem valor fiscal. E agora aqui eu vou finalizar então esse processamento e ele vai trazer o retorno aqui na tela do meu Textbox. Ó. Aqui trouxe o retorno dizendo que foi autorizado com sucesso. Então, basicamente, pode ver que aqui no meu form eu tenho para ele exibir aqui o retorno do meu processamento. A variável retorno me traz dentro do Textbox. Então, podem ver, pessoal, que é um processamento bem rápido, uma comunicação bem limpa com a nossa API, né? Esse código aqui ele economiza muito tempo do parceiro de desenvolvimento e ajuda bastante também nesse processo. Aqui ele salvou o PDF na minha pastinha principal, ó. Eu mandei ele salvar na mesma pasta que eu tenho hoje a aplicação dentro do bin, debug, e aqui ele está salvando os meus PDFs. Mas como eu comentei, você pode salvar em qualquer lugar do seu código sem problemas, né? Esse código ele é totalmente aberto, você pode editar e manipular ele conforme a sua necessidade. Então o processo de emissão através de TXT pode ser feito dessa forma, apenas passando como parâmetro. E depois eu queria demonstrar também, apenas vou abrir o projeto para vocês verem, a nossa versão core, né, desse exemplo em C#, aonde ao invés de você passar como parâmetro um TXT, você vai popular a classe de emissão e essa classe de emissão vai gerar o JSON e depois ela vai fazer esse processo de comunicação como eu demonstrei aqui. Basicamente funciona da mesma forma, só a única coisa que vai mudar é essa parte, digamos assim, eu não tenho geração por JSON e eu quero começar a usar o JSON. Digamos que você não tenha nada sobre isso, né? Nem conheça muito bem como gerar o JSON através do seu código-fonte, do seu sistema. Então basta você fazer a chamada dessa classe aqui, né? Da classe getNFE, e aí começar a popular esse objeto, né? Essa aqui então é a nossa classe. Aqui vamos para o primeiro atributo, o atributo CNF. Aqui a gente deixou como default Rio Grande do Sul, mas essa informação vai vir lá do seu código-fonte, lá do seu banco de dados. Digamos aqui a série do documento, a gente deixou aqui como padrão A6, mas vai vir lá das suas informações do seu cliente. O número da nota, a mesma coisa. Aqui todos deixamos fixas essas informações, mas pode ver que cada atributo desses ele é populado. Aqui o emitente, aí depois a gente entra para o destinatário, aqui os itens da nota, onde já tem um list, né, um array de itens, onde você vai trazer as informações do seu banco de dados, conforme o cliente preencheu. Feito esse preenchimento, você vai chamar o método de emissão, né, que é o que ele faz aqui. Ele chama esse método de emissão, ele chama o método de emissão síncrono, né, onde aqui ele faz essa chamada do objeto populado, passa essas informações para esse método e ele vai realizar a comunicação com a API e a emissão. Então a grande diferença do projeto é essa, né? Através dessa versão core você consegue apenas popular os atributos da classe e ela vai se encarregar através dos esquemas da Cefaz e serialização de objetos, ela vai gerar o JSON já para você e já fazer a comunicação com a nossa API. Então, utilizando a versão Core também tem essa opção. Basicamente é isso, pessoal. Aqui temos a documentação da nossa NFE, né, nosso projeto de NFE aqui no Conference. Qualquer coisa que você precisar dar uma olhada, né, entender um pouco mais sobre o projeto, pode estar verificando aqui. O nosso Git também tem algumas informações bem importantes, depois como fazer os eventos, né, explica o código aqui também. Mas basicamente é isso então, temos essas duas formas de emissão. Você que usa através de arquivo texto pode apenas passar por parâmetro os dados e já vai conseguir fazer a emissão da sua nota. Por hoje é isso, pessoal, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigado.